Mais uma vez, reunidos no Evangelho do nosso Mestre Jesus, unidos e dados as mãos a todos os nossos amigos da casa de Isabel Soares de Moraes, a todos aqueles que se encontram presencialmente dentro da casa, a todos aqueles que se encontram dentro dos seus lares, que Jesus possa nos abençoar neste momento e em todos os momentos das nossas vidas, nos trazendo aí a tranquilidade, a serenidade e a condição aí de nossas modificações íntimas, de mudanças dos nossos pensamentos através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos por dentro, porque tudo que a gente é por dentro, a gente acaba expondo isso para fora. Então que todo o ensinamento e todo o amor do nosso Mestre Jesus, ele possa nos servir a todo instante de exemplo, para que a gente consiga viver este momento presente, viver o agora de maneira intensa, de maneira viva, de maneira constante, esquecendo tudo o que se passou e não se preocupando com tudo o que possa acontecer lá na frente. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, Sandra, boa tarde, Lúcia, boa tarde, Joyce. Boa tarde aí a todos vocês que se encontram no Isabel, a todos os meus amigos aí que estão aí neste momento juntos comigo aí, num único pensamento, num único coração, que Jesus possa nos acompanhar nesse momento. O livro que nós estudamos aos sábados é o livro Fonte Viva, e cada capítulo, na verdade, é uma sequência dos capítulos anteriores, onde Emmanuel, inteligentemente, ele procura associar todos os assuntos numa ligação extremamente crescente de raciocínios e de reflexões. Então, o capítulo de hoje é o número 119, denominado Eia Agora. Um tema bastante interessante para todos nós. E começa com uma passagem da carta de Tiago, em 4,13, onde ele diz assim, abre aspas, Eia agora, vós que dizeis, reticências. Amanhã, reticências. Na íntegra, o parágrafo se diz assim, Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e aí contrataremos, e aí ganharemos. Então, na verdade, essa carta de Tiago é diferente da carta de Paulo, que era direcionada a uma igreja, diferente das cartas de João, que eram direcionadas a pessoas. Essa carta de Tiago é direcionada ao mundo, é um alerta, é um chamado a todos nós para que nós prestemos atenção no que nós estamos fazendo no momento de hoje. Para isso, para esse mesmo item que Emmanuel diz no livro Fonte Viva, no capítulo 119, Joana de Ângeles, ela também faz um estudo
no livro Convites para a Vida, no capítulo 11, intitulado Convite à Definição. Esse tema, ele abrange o mesmo tema, eia, agora, que eu gostaria de ler para vocês. Então, Joana diz o seguinte nesse capítulo: o desânimo exsuda tóxico, deprimente e destruidor. Ou seja, o desânimo, ele segrega em nós em forma de gotas de suor, nós exalamos em gotas de suor tóxicos, deprimentes e destruidores. A indiferença é um anestésico da desdita. Ou seja, a indiferença não nos faz perceber a desdita. O que Joana quer dizer com desdita? Com má sorte, com infortúnio, com desgraça. A dúvida pode ser comparada a uma fumaça que perturba a nossa visão. Já a incerteza de Joana, ela produz distonia perniciosa à nossa própria paz. A suspeita de todos nós, a dúvida, ela dilata a insegurança, estabelecendo um contágio perigoso dentro de nós e um contágio molesto. No entanto, o convite do Evangelho à nossa definição, ele é extremamente claro. Por isso, Tiago proclama: eis agora. Não somente hoje, mas seguramente agora. Esse é o momento, agora. Agora é o instante oportuno para todos nós, para que nós consigamos, então, definir os nossos propósitos. E o convite para essa definição, para essa resolução libertadora que Joana nos fala, libertação inclusive das paixões que todos nós temos, ultrajantes aí, ela é uma liberdade que nós conseguiremos e ela merece total reflexão de todos nós, porque também ela será uma diretriz, um caminho irreversível para que todos nós a seguimos. Por toda parte, existem aflições, existem vergonhas, multiplicando-se, coisas complexas, existem desditas, como eu já falei anteriormente, mas, segundo Joana, a edificação moral nas linhas austeras do cristianismo, que ainda jaz à margem, ou seja, as linhas do cristianismo ainda não estão na estrada principal da humanidade, ou seja, as linhas do cristianismo ainda estão às margens das estradas principais, ela tem regime de urgência, tem caráter inadiável. Então, Joana nos pede, define-te primeiro como cristão. Se puder, define-te também como espírita, se possível. Antes, atestando toda a sua vivência através dos seus atos salutares. E assim, decidido o indivíduo à superação aí das suas imperfeições, ou seja, das nossas imperfeições, e nós resolvidos, ou seja, definidos de que nós queremos a nossa sublimação, nós começamos automaticamente aí uma programática renovadora, partindo dos pequenos compromissos negativos que nós temos vinculados dentro de nós, de modo que nós prosseguiremos seguros pela senda feliz. E qual que seria a senda feliz? Aquela em que nós realizamos os nossos deveres nobremente exercidos. E a única forma de nós conseguirmos aí a alegria e a paz reais. Então, portanto, Joana completa que definição
é uma atitude de maturidade espiritual. E ela finaliza: realiza essa definição dentro de você agora. Busca essa sublimação dentro de você agora. Não somente hoje, mas seguramente agora. Um rei perguntou ao sábio 3 questões. Ele disse a ele: eu preciso te fazer 3 perguntas. A primeira é: qual é o momento mais importante da nossa vida? A segunda é: quem é a pessoa mais importante para nós? E a terceira: qual é a nossa missão nesse mundo? O que nós viemos fazer aqui? Nós estamos de férias? Nós viemos aqui para ganhar? Ou nós temos um propósito maior? E o sábio, então, respondeu ao rei: com relação à primeira pergunta, o momento mais importante da nossa vida é o momento presente. Por isso, o nome presente, por ser exatamente isso, um presente de Deus a todos nós. Presente de Deus a todos nós porque neste momento presente, nós podemos começar alguma mudança de dentro de nós que nos favorecerá positivamente pela nossa eternidade. Apesar de algumas pessoas entenderem que, não, eu não vou fazer nada agora porque eu tenho a minha eternidade para realizar isso. Eu tenho muito tempo para isso. Para que eu vou fazer isso agora? Mas tudo que nós deixamos para amanhã, nós acabamos retardando o nosso próprio crescimento, retardando a nossa própria evolução. Coisas que outros semelhantes não fazem. Então, na escala evolutiva do espírito, nós vamos ficando para trás. Então, para que esperarmos a eternidade para começar a realizar as mudanças positivas e ético-morais dentro de nós? A segunda resposta, ele diz que a pessoa mais importante da nossa vida é exatamente aquela que está do nosso lado. Ou seja, é o nosso próximo. Jesus nos ensinou a não apenas nos amarmos, mas amarmos ao nosso próximo como nos amamos. E a terceira resposta: qual a missão nossa nesse mundo? A nossa missão, segundo o sábio, é fazer o nosso próximo feliz. Porque nós estamos aqui para isso. A extensão das nossas mãos ao nosso semelhante, ela se torna para aquele que estende a mão como fonte de felicidade, e fonte de felicidade também é aquele que é ajudado. Portanto, para que a gente tenha aí um sentido de estarmos aqui, para a gente entenda o sentido de estarmos aqui, nós precisamos definitivamente a definição de que temos que ter a conexão com a criação, temos que ter uma introspecção íntima e entender quem somos e aceitarmos quem somos e, acima de tudo isso, sobretudo, termos a vontade da nossa expansão espiritual. Muitas vezes, nós, seres humanos, nós ficamos aí presos a vivências do passado. Vivências essas negativas que nos impedem aí de viver novas experiências, e essas vivências negativas impedem, inclusive, que a gente galgue novos degraus e permanecem em nossas mentes como lembranças, como mágoas, como tristezas, como traições, como ofensas. Então são pensamentos que vão ruminando coisas dentro de nós que aconteceram aí lá atrás, quando talvez éramos crianças, quando talvez éramos adolescentes, ou com alguns dos nossos amigos, ou dentro da nossa família, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, que muitas coisas dessas que aconteceram de ruim conosco
nós não conseguimos extingui-las de dentro de nós. E assim nós vamos carregando essas vivências negativas do passado e essas vivências nos impedem de seguir adiante. Para tal entendimento, entendimento íntimo principalmente sobre esses sofrimentos que nós mesmos causamos no passado, porque nós vamos aí revivendo as mágoas, né? Mateus, em 6,34, tem uma passagem de Jesus que diz o seguinte, abre aspas, a cada dia basta o seu mal, fecha aspas. Foi isso que Jesus disse. Portanto, se o dia de hoje ele não foi tão positivo quanto nós desejávamos, para que reviver esse dia negativo no dia seguinte? Para que remoer aquilo que nos fez sofrer novamente no dia seguinte, no outro dia, no outra semana, no outro mês, no outro ano, na outra década e assim sucessivamente? Por isso, a importância de nós vivermos aí o nosso tempo presente. Razão pela qual ele tem esse nome especial, presente. Se nós vivermos aí recordando o passado ou ansiando pelo futuro, nós perdemos a contribuição do presente, praticamente nada reservando para o dia de hoje. Porque hoje, se eu vivo pensando no passado ou se eu vivo planejando o futuro, eu não vivo o dia de hoje. Analisem, eu não consigo viver o hoje. Ou eu estou preso lá atrás, ou eu estou pensando lá na frente. Então eu não consigo aproveitar a oportunidade de hoje. Eu não consigo aproveitar o meu presente. Eu não consigo aproveitar aquilo que Tiago disse. Eia agora. Aproveite o momento agora. Este é o nosso momento, então. Esse é o nosso momento de viver intensamente a realidade da nossa vida. Importante é nós relembrarmos aqui que agora é o momento presente nosso. É o agora. E é relevante esse momento. O agora, ele é extremamente importante para a aquisição de nossos bens inestimáveis para o nosso espírito eterno. É agora que nós conseguiremos construir alguma coisa dentro de nós que nos fará pessoas melhores lá no futuro. Porque não adianta eu almejar alguma coisa lá no futuro, porque talvez ela nem aconteça. E para que eu ficar remoendo alguma coisa do passado, se talvez a pessoa que me magoou nem lembra mais daquilo que ela fez? Eu que fico lembrando aquilo e me remoendo em tristezas. O tempo, ele não para nenhum de nós. E o grande desperdício do nosso tempo, ele se aplica aí nas considerações do passado, como em torno das ansiedades do futuro. Nós perdemos muito tempo nisso. Nas tristezas, nas coisas do passado, ou mesmo nas alegrias do passado. Tem muitas pessoas aí que falam assim, nossa, eu queria tanto voltar ao passado, eu queria tanto voltar aos meus 20 anos e viver as alegrias que eu vivi nos meus 20 anos. Poxa vida, passou. Você viveu alegrias lá, como você pode viver alegrias agora também. Qual a diferença de você viver alegrias agora também? Hoje, os tempos passando, nós, seres humanos amadurecendo, nós nos tornamos a cada dia melhores. Nós nunca pioramos. Por mais que nós não acreditemos nisso, nós sempre melhoramos. Então, a tomada de consciência disso, de que nós a cada dia evoluímos e a cada dia nós melhoramos, desde que nós vivamos o momento do agora, nós deixemos de lado tudo que o passado nos fez, ou seja,
Qual que é a importância do passado para nós? As experiências que ele nos deu. Todo o ensinamento que ele nos deu. Porque nós somos hoje aquilo que nós vivemos no passado. Nós seremos no futuro aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje é extremamente importante para todos nós. Essa é a tomada de consciência que nós devemos ter. É um trabalho de atualidade, de valorização das horas. Nós valorizamos as nossas horas, nós valorizamos o nosso tempo, nós fazemos aí uma realização constante de bons trabalhos nas nossas horas. A vida, ela é para ser vivida. E como a gente vive a vida? Agora. Eu falando com vocês, vocês me ouvindo, outras pessoas fazendo outras coisas. O importante é que nós aproveitemos o momento presente para que tudo aquilo que acontece conosco nos edifique. Muitas vezes eu posso estar falando com vocês e alguém pode estar me ouvindo, mas a cabeça dele está lá atrás, em alguma coisa que aconteceu anteontem na família, ou pode estar lá na frente em alguma coisa que vai acontecer no trabalho dele na semana que vem, que talvez nem aconteça, mas ele se esquece de estar ali naquele momento presente para aproveitar talvez uma única palavra que seja, que possa ser dita, que possa aliviar seu coração e a sua mente. Portanto, meus amigos, desprezar ou postergar as experiências nossas, deixar para trás, deixar de lado, não fazer, significa prejuízo para o nosso crescimento. Significa aí atraso na economia das nossas vidas. Da mesma forma que antecipar ocorrências também representa aí uma precipitação dos fatos, que talvez aí nem sucederão conforme agora e talvez possam tomar até outro curso. Então, essas emoções que nós canalizamos no passado e no futuro, elas dissipam, elas acabam ou elas gastam toda a nossa energia vital, toda a nossa fluidez de força. E aí nós não temos a energia para vivermos o dia de hoje, o agora, o momento do agora. Aí nós nos sentimos enfraquecidos, sem coragem, sem motivação, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de conversar, sem vontade de sorrir. Então, parem para pensar quando acontecer isso com vocês. Num desses sintomas, parem para analisar se você não está valorizando demais o teu passado, que talvez possa estar te prendendo lá atrás, te impedindo de crescer, ou se você está com medo do que pode acontecer com você no futuro. O momento atual é a vida. E é uma vida, gente, que resulta aí das atividades que nós vivemos no passado. E ela elabora hoje o momento e o programa do porvir, que é o futuro. Então é muito importante que nós nos encorajemos a viver hoje. É muito importante que nós sentimos a cada instante a valorização da nossa consciência mediante todas as bênçãos que nós recebemos aí de Deus e que se encontram constantemente à nossa disposição. Porque a vida ela é um sublime dom de Deus. E todos nós a temos. Talvez não saibamos trabalhá-la. Talvez não saibamos agradecê-la. Talvez nós não tenhamos aí a total gratidão desse enorme presente, dessa enorme oportunidade que Deus nos dá. Nós
por exemplo, naturalmente aí quando recebemos um presente de alguém, qual que é o desejo? A gente sente um desejo aí irrefreável de agradecer, de louvar, de bendizer. Desse modo, nós agradecemos a Deus o sublime legado que é a nossa vida, que foi por Ele concedida. Acho que muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? E eu não me coloco fora disso também não, viu? Assim, gente, vivendo o nosso agora, o nosso presente, nós conseguiremos então realizar nossas tarefas, porque nós temos tarefas. Nós temos aí grandes realizações a serem feitas. Nós não estamos em férias. Nós não viemos aqui para ganhar medalhas, para ganhar diplomas. Nós viemos aqui para o crescimento nosso íntimo, espiritual, intelectual e moral. Então, essas tarefas, elas são assim obras extremamente importantes para a ascensão do nosso espírito. E assim também nós conseguiremos aí envergar muitos resultados dos nossos trabalhos em ações que vão se contrastar com os nossos feitos externos, com as nossas ações exteriores, juntamente com as nossas qualidades interiores, como por exemplo a graça que Deus nos oferece, e a fé e a confiança. Entendendo que a fé, ela não basta simplesmente para que a gente realize alguma coisa. É importante que nós tenhamos a confiança e a fé, mas que nós trabalhemos com ela. Porque a fé sem obras, ela é morta. É preciso que todos nós nos movimentemos na nossa jornada aí, unindo a confiança que nós temos em Deus com a confiança que nós temos em nós mesmos. São trabalhos árduos aí, difíceis, porque todos eles envolvem a nossa consciência íntima, todos eles envolvem o nosso conhecimento de nós mesmos, todos eles envolvem a aceitação de nossas falhas, e principalmente aceitando as nossas falhas, abre o caminho do despertar e da definição de que mesmo assim eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então é preciso que nós aí trabalhemos, e o nosso trabalho começa com o esforço do nosso próprio renascimento. E o nosso renascimento, ele vem desse despertar da nossa reforma íntima. E o renascer, ele vem em Deus, onde nós podemos vê-lo em Jesus, e nos nossos semelhantes, onde nós podemos vê-lo, Jesus, nos nossos semelhantes. Então é uma sequência. Nós temos Jesus para que nós possamos enxergar a Deus, e nós temos o nosso próprio semelhante para que nós possamos enxergar a Jesus. Esse é o nosso trabalho. Um tanto difícil, mas não impossível, porque nós somos todos iguais. Nós viemos da mesma criação. Nós somos filhos do mesmo Pai. Importante ressaltar que na atualidade de hoje, o nosso mundo ele é assolado aí por uma grande dificuldade de problemas emocionais, de problemas psicológicos que acabam aí acometendo muitos de nós, né? Então, dois desses grandes problemas são aí a ansiedade e a depressão, que na verdade nada mais são do que a consequência da falta de oportunidade que nós damos em viver o agora. Então todos nós que somos acometidos pela depressão e pela ansiedade, significa que nós
não estamos dando oportunidades a nós mesmos de vivermos o dia de hoje. A depressão, segundo a psicologia, ela é uma penetração do ser humano no excesso do seu passado. A ansiedade, também segundo a psicologia, ela é a penetração da mente humana no excesso do seu futuro. É preciso que nós aí compreendamos que o passado e o futuro, isso aos olhos da psicologia, eles não existem no mundo real. Eles só fazem sentido em nossa mente. São chamados aí, passado e futuro, são chamados, segundo a psicologia, tempos da alma. E esses exercícios, desses chamados tempos da alma, do passado e do futuro, o ser humano só consegue praticá-los quando ele sacrifica o seu presente. Olha só, o que nós fazemos com nós mesmos. Portanto, o apego ao passado e o apego ao futuro negligenciam e anulam o nosso presente. Logo, anulam a nossa vida. Pessoal, até aí tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida? Tá interessante? Tá chato o assunto? O que vocês acham? Vão me posicionando. Querem fazer alguma pergunta? Querem acrescentar mais alguma coisa? Por favor, dividam comigo tudo isso, tá? Porque eu estou aprendendo junto com vocês. A necessidade maior desse estudo, ela começa comigo. Eu preciso aprender mais do que todos vocês, porque eu fui o primeiro a ler toda essa orientação. E eu me coloco no meio de todos esses ansiosos e de todos esses depressivos, tá? Então é importante aí que a gente divida as nossas dores, e importante também que nós dividamos as nossas alegrias. Então vamos lá. Segundo Santo Agostinho, na obra Confissões, ele diz o seguinte: Santo Agostinho diz que o nosso passado, ele é a reconstrução de uma memória no presente. Mas não exatamente como aconteceu, porque aconteceu uma coisa no passado que nos deixou um pouco calejados. Então, se nós escorregamos lá atrás, nós vamos fazer o possível para não escorregar aqui na frente. Nós ficamos mais espertos com tudo aquilo que aconteceu. Isso com uma atitude nossa, com uma atitude com pessoas, enfim, com qualquer tipo de coisa que aconteceu na nossa vida. Então ele diz que não é exatamente como aconteceu, porque essa memória é uma memória presentificada. O que é presentificada? É uma memória que tornou-se real, que tornou-se presente. É uma memória que se atualizou. Porque o que nós éramos lá no passado, nós não somos mais hoje. Nós somos outras pessoas, mais experientes. E ele diz também que o futuro é uma presentificação, ou seja, é uma atualização que nós criamos uma ilusão, porque nós criamos uma ilusão do que seria melhor para a gente, do que será melhor para a gente lá na frente, né? Que ainda não foi vivida. Então é algo que não existe, que poderá não existir e que também poderá não acontecer. E que se acontecer, gente, talvez não será como nós imaginamos. Porque essa presentificação que Santo Agostinho diz aí que é antecipada, ela é vista por nós com a cabeça de hoje. E não como nós nos tornaremos lá no futuro. Porque no futuro também nós não seremos o que nós somos hoje. Nós vivemos constantemente em construção e evolução. Então Santo Agostinho ainda nos orienta que a ideia que temos do tempo, desse tempo nosso, né, ela é uma ideia assim de que o tempo ele só vai para frente e só vai para trás. Então, indo só para frente ou indo só para trás, ele nos ausenta do presente e isso torna-se extremamente perigoso para todos nós.
Muitas vezes, nós somos aí tão viciados na espera das nossas realizações que quando acontecem, às vezes você fica tão ansioso para que alguma coisa aconteça, você planejou lá atrás com muita ansiedade que acontecesse tal coisa, que de repente a coisa acontece aqui ou agora e a sua cabeça está vivendo outra coisa lá na frente e você não consegue aproveitar aquilo que você desejou no momento presente. Porque nós não estamos naquele instante para receber aquele presente. O presente, então, o momento presente, é o único tempo que é realmente nosso. O passado já foi e o futuro não aconteceu. Então, eia, agora, segundo Tiago, o momento é agora. Portanto, meus amigos, meus amados irmãos do Isabel, importante demais é que nós coloquemos mãos à obra. Porque todos nós somos capazes. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Então, fazendo algo, agindo, trabalhando, acreditando, tendo fé, confiança, uma fé verdadeira, nós causaremos aí verdadeiras mudanças em todas as nossas vidas. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. É isso que as obras espíritas, e é esse o grande exemplo das obras espíritas que sempre nos orientam. Então, Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 18, no item 1, ele nos alerta, abre aspas, são chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Fecha aspas. Esses tempos chegaram. Tempos de definição, segundo a orientação de Joana de Ângeles, de definição de quem somos, o que somos e o que nós queremos ser. Tempo de avanço de todos nós na senda do progresso. Tempos de todos nós aí a estendermos as mãos, nos reconhecendo como autênticos irmãos. Tempos de entendimento, de compreensão, tempos de piedade, que gera caridade, que gera humildade. Agora, gente, o agora, acho que a gente vai ter que ver esse estudo todos os dias, né, para gravar muito na nossa mente, viu? O agora é hora da ação. Muitas vezes a gente fica estático, a gente fica parado, vendo o trem passar, vendo o sol se deslocar da manhã até ele descer ao entardecer, vendo a lua aparecer até o sol voltar de novo, e a gente não tem nenhuma atitude. Então agora é o momento da gente vivenciar a benevolência, de construirmos aí o perdão dentro de nós verdadeiramente. Perdoando aquele que nos ofenderam no passado, esquecendo tudo aquilo que eles nos causaram. Se foi algum amigo que nos causou alguma tristeza, perdoa, esquece. Se foi alguém da família, perdoa, esquece. Isso só você que remói. Às vezes ele nem lembra que falou mais. Viva o seu momento de hoje, procurando dar graças a Deus, a tudo aquilo que você conquistou até hoje. Imagine-se, analise-se como você era lá atrás e como você está hoje. Então, para concluir, eia agora, que é o título do nosso capítulo de hoje, ele é o momento decisivo para todos nós aí fazermos o bem. Porque nunca adiar o bem que podemos realizar vai nos favorecer.
porque adiar esse bem é desaproveitar o tempo que Deus nos dá. E nós, desaproveitando o tempo que Deus nos dá, nós acabamos furtando o nosso próprio Criador. Então, conforme Paulo nos ensina, travemos aí um bom combate, eliminando aí as barreiras que existem dentro de nós, através da nossa consciência, do nosso conhecimento íntimo, do orgulho, do egoísmo, da dúvida, do desalento, da incerteza, das indiferenças, conforme todos aqueles que foram citados na primeira parte de Joana de Ângeles do capítulo de hoje. Usemos o nosso agora, tornando este momento presente em luz para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Eu gostaria de ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, que tem a ver com aquilo que a gente conversou hoje. Ela é pequenininha, mas é muito bonita. Olha só. O capítulo é 150 e o título é Sempre Agora. E ele começa com uma narrativa de Paulo na segunda carta aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, 2. E diz assim, abre aspas, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Fecha aspas. Aí Emmanuel diz, há também a sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias que acontecem conosco significa para nós ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam, por exemplo, saúde nos leva à edificação. A moléstia, ela nos leva ao aprimoramento. A juventude, ela nos leva ao preparo. A madureza nos leva ao juízo. A prosperidade nos leva à construção. A penúria nos leva à diligência. O êxito ao serviço. O fracasso às experiências. A direção ao exemplo. A subalternidade à cooperação. O regozijo à prudência, a tristeza à coragem, a liberdade à disciplina, o compromisso à fidelidade, o casamento ao aprendizado, ao celibato à abnegação, o trabalho ao dever e o repouso ao proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre o hoje, como sendo sempre o agora. Bacana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito importante, é um tema que nos chacoalha muito, porque nós realmente, nesses tempos tão conturbados, nós acabamos aí nos desesperando, por tanta ansiedade, por tanto medo do futuro, ou por tantas coisas que nos aconteceram no passado e que nós não conseguimos nos desvencilhar. Então analisemos isso, estudemos isso dentro de nós, façamos aí um balanço íntimo para entendermos o que nos causa todo esse entrave dentro das nossas almas, para que a gente consiga aí seguir livres, dando liberdade nos nossos pensamentos para aprendizados maiores, para que nós nos tornemos cada vez mais instrumentos de Jesus. É isso que nós buscamos, sermos instrumentos do nosso Mestre, para que cada vez mais também nós consigamos alcançar mais mãos que nos pedem ajuda, tanto presencialmente quanto em pensamento, indiretamente, enfim, de qualquer forma, à distância e tudo mais. Então eu gostaria de finalizar agora com o capítulo de Emmanuel,
e que Jesus abençoe vocês em todos os momentos, tá bom? Vamos lá. Eia agora, capítulo 119 do livro Fonte Viva. Emmanuel diz: agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo seu terá desaparecido, a dificuldade ela poderá estar maior, a moléstia ela poderá ficar mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão, o problema talvez aí surja mais complicado, a oportunidade de ajudar ela não se fará repetida, a boa semente plantada agora é uma garantia de produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. E a gente dorme, né? Muito. Não te detenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia, ela tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Muito obrigado, fiquem todos em Deus. Um beijo no coração de todos vocês, que aqueles que estiverem presencialmente no Isabel recebam o passe, que as energias salutares aí possam envolvê-los, renovando todas as suas forças, trazendo luzes, trazendo mais coragem em seus corações, retirando aí todas as energias escuras que porventura possam estar com vocês e que Jesus possa reinar à frente de vocês, dentro de vocês e atrás de todos vocês. Fiquem todos em Deus.